Olá, querido, olá, querida, como você está? Tudo bem? Espero que sim. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e sobre toda a sua família. É um prazer ter você mais uma vez comigo aqui. E se você está chegando pela primeira vez, é um prazer também. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse é um momento de bate-papo, de orientação, de troca de experiências para o nosso crescimento, que chamamos de mentoria. E se você está aqui é porque certamente você está interessado em crescer junto com a gente. Seja bem-vindo por isso em nome de Jesus. Aproveite, antes de mais nada, curta este vídeo, compartilhe com pessoas para que ele possa alcançar um número maior a partir justamente desta evolução que o canal ele vai sofrer. As redes elas fazem isso conosco. E também, se você puder, copie este link e coloque nos seus grupos de WhatsApp, nos lugares onde você puder, para que outras pessoas também possam chegar até nós e entender mais sobre algumas questões da vida que vão promover o crescimento, a edificação, a melhoria, com certeza. Deus abençoe você. Eu quero conversar hoje sobre o poder da atitude. É um tema que eu tenho discorrido, eu tenho conversado com várias pessoas sobre isso, até mesmo tenho usado como tema em mensagens no púlpito da igreja, porque eu vejo que as pessoas precisam tornar concreto os seus sentimentos, seus ideais, seus projetos. Eu tenho encontrado muitas pessoas frustradas que não conseguem levar os seus sonhos adiante e não conseguem fazer com que eles deixem de ser apenas pensamentos, elementos de motivação para se transformarem em algo palpável, em algo visível, em algo concreto. A atitude, ela tem um poder transformador. Ela tem um poder até mesmo de nos elevar, de nos levar mais longe. E pessoas que não têm atitude, pessoas que ficam sempre no campo do medo, pessoas que recuam, pessoas que têm uma vida emocional mais fragilizada, talvez até pessoas que precisam de ajudas nesta área, mas não correm atrás, elas sempre vão ficar aquém daquilo que gostariam de viver, daquilo que gostariam de alcançar. Isso com certeza fará um mal ainda maior. E eu quero que você pense junto comigo sobre este assunto. Existem algumas considerações que eu quero fazer sobre este tema, a atitude, mostrando que a falta dela vai trazer para nós muitas dificuldades e até mesmo piorar ou aumentar mais os nossos desafios. Perceba bem, sem atitude, nenhum sonho se concretizará. Sonhos, como eu acabei de dizer agora, eles são elementos de motivação. Talvez seja o primeiro passo de um projeto que vai se tornar sólido no futuro. Mas não basta apenas sonhar, não basta apenas querer, não basta apenas idealizar lá no seu interior, se isso não for transformado em algo sólido. Se isso não for trazido para fora de você e levado adiante para que chegue àquele ponto de satisfação plena, satisfação máxima, onde você possa dizer, realmente eu consegui, eu cheguei lá, aquilo que eu almejava se tornou real. A atitude tem o poder de transformar sonhos em realidade, mas pessoas que não têm atitude, elas vão sonhar, 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 sonhar e nunca vão parar de sonhar. Mas infelizmente vão olhar para o outro e ver que o sonho daquela pessoa e daquela outra pessoa se tornou realidade e ela ficou para trás. Frustração será o resultado final da vida de uma pessoa que apenas sonha, mas que não consegue ter a atitude de transformar o seu sonho em realidade. É claro que nós estamos falando de desafios, estamos falando de confronto, estamos falando de mudanças, estamos falando de muitas coisas que serão necessárias para concretizar o seu sonho. Mas tudo dependerá da atitude, a atitude de vitória, a atitude realmente de alguém que quer e que vai chegar lá. O primeiro passo será o ponto inicial de tudo, será o ponto de partida, aquilo que vai levar você a conseguir. Mas a sua atitude é que vai gerar estes resultados favoráveis, esses resultados positivos, até que vão motivar você para outros passos. Deixa eu dizer o que mais pode acontecer se você não tiver atitude. Sem atitude, nenhuma batalha será vencida. Ao longo da vida, todos nós vamos enfrentar diversas batalhas. Gente, uma coisa que ninguém pode impedir é que os desafios façam parte da nossa vida. Ninguém pode impedir. Nós não podemos impedir, Deus não vai impedir, porque eles têm um papel importante. Primeiro, nos alavancar. Quando você passa por um desafio, com certeza você vai mais longe.
Deixa eu te contar um detalhe que talvez você não saiba. As maiores potências do mundo, os países que se tornaram as maiores potências, eu vou dar um exemplo de um deles que para mim, né, é um exemplo de superação, o próprio Israel, a nação de Israel, a menina dos olhos de Deus, e tem outros também, como o próprio Japão, enfim, no mundo. Nós temos grandes potências que se ergueram, que se levantaram depois de guerras, depois de calamidades, né? O caso de Israel, nós podemos colocar aí o Holocausto, que é uma marca terrível contra aquela nação que, apesar de geograficamente ser tão pequena, é tão poderosa, mas sofreu tanto, quase foi dizimada. E ao longo da história, né, nós vamos ver que esse povo vem sofrendo ataques terríveis, mas se mantém de pé. Sabe por quê? O diferencial do povo de Israel, queridos, não é a questão econômica, não é a questão geográfica, não são as riquezas naturais, mas a atitude do povo. Eles são resignados, um povo que não se dobra às adversidades, porque eles têm atitude de vitória, atitude de conquista, e isso faz diferença, é isso que faz com que eles consigam se reerguer depois de serem atacados, de sofrerem alguma coisa muito forte, muito intensa, devastadora. Na vida nós enfrentaremos desafios, mas a vitória dependerá da nossa atitude. Nós podemos olhar, por exemplo, na Bíblia, Davi, que foi um conquistador, um homem que, no período em que ele foi rei em Israel, ele acumulou as maiores vitórias. Ele foi um recordista, nós podemos colocar assim. Mas tudo porque ele teve atitude. E vamos observar que o início da história dele marca e mostra isso quando ele chega no arraial para entregar para os irmãos que estavam presentes como guerreiros. Ele não. Ele era apenas um pastor das ovelhas de Jessé, que era o pai deles. Ele foi levar o lanche dos irmãos lá no acampamento dos judeus que estavam em confronto contra os filisteus, e chegando lá ele soube que havia um gigante que estava confrontando o povo, afrontando o povo, humilhando o povo. Quando ele soube daquilo, algo nasceu dentro dele. Eu vejo, queridos, que a atitude ela nasce dentro de nós. A atitude não é alguma coisa puramente externa, mas ela nasce dentro da gente. Davi, quando ouviu aquilo, disse, não, esse camarada ele não vai ficar falando isso contra o povo de Israel, o meu povo, o povo de Deus. É contra o meu Deus que ele está falando. E mesmo sendo o mais novo de todos, não sendo um guerreiro, não tendo armadura, não tendo experiências de guerra, ele disse, eu vou enfrentar este homem, vou derrubá-lo, vou vencer, em nome do Senhor dos Exércitos. E foi isso que aconteceu. Golias tombou diante daquilo que poderia ser um menininho, daquele que poderia ser alguém tão frágil. Mas, na verdade, a atitude de Davi fez toda a diferença. Não foi a força física dele, não foi o conhecimento, não foi o intelecto dele, a destreza dele. Todas essas coisas podem até ter ajudado, mas tudo nasceu na atitude de um vencedor, de um homem que iria confrontar o gigante e vencer. A vitória nasceu dentro dele e foi externada quando ele se posicionou e disse, eu irei enfrentá-lo. As pessoas podem até rir de você quando a sua atitude ela for em relação a algo muito grande, algo que você acredita que vai alcançar e que quer atingir um ideal, um objetivo, mas não ligue para as pessoas que estão, de alguma maneira, fazendo com que o povo fez com Davi, rindo, debochando, não acreditando nas suas condições, na sua capacidade. Se você acredita, se você se conhece, a sua atitude fará toda a diferença. Mas sem atitude não haverá vitória. Eu quero fechar dizendo para você que sem atitude nenhum problema será resolvido. Quem quer solução de problemas precisa ter atitude, precisa ter atitude para mudar a situação. Você tem duas opções: tentar, chorar, murmurar, se lamentar, ou a segunda opção, se levantar, sacudir a poeira e enfrentar o desafio que está diante de você. Por quê? Se você não vai chegar a lugar nenhum, nenhum problema será resolvido com lamentação. E aí nós vamos entender o que aconteceu, um exemplo bem claro, e é provável que você conheça essa história, pelo menos superficialmente, sobre aquilo que aconteceu quando Moisés estava conduzindo o povo.
O povo só sabia reclamar, eles não fizeram durante toda a caminhada, desde a saída do Egito até a entrada em Canaã. Praticamente eles não fizeram nada, a multidão não fez nada. Alguns homens pontualmente se destacam nesse processo, mas a grande massa só sabia reclamar. E o que aconteceu com eles como fruto dessa atitude de murmuração, de resmungo, de reclamação, é que eles perderam a possibilidade de entrar na Terra Prometida. Somente Josué e Caleb, dos que saíram do Egito, foi que entraram. Só eles entraram, eles dois. Os que entraram com eles foram os que nasceram durante a peregrinação no deserto. Gente, que coisa triste. Nós temos que ter a atitude certa. Ao invés de sentar, reclamar, chorumingar, nós temos que tomar uma decisão, nos posicionar das coisas pequenas, aquelas que são maiores, das coisas insignificantes, aquelas que são mais relevantes. Todas elas necessitarão da atitude certa para que nós possamos construir a vitória. E a nossa história possa se transformar numa história de vitória e de conquista. É isso que Deus quer. Deus está nos chamando para isso, é porque se nós não reagirmos e ficarmos apenas esperando as coisas acontecerem, nós nunca veremos o cumprimento da promessa de Deus sobre a nossa vida. E eu quero dizer a você que está me ouvindo agora, Deus tem muitas promessas registradas na Bíblia Sagrada e que são direcionadas a você, endereçadas a você e que vão mudar a tua vida radicalmente. Mas se você não assumir isso, se você não tomar posse disso e reagir e não fizer valer tudo que está dentro de você, todo o teu potencial, toda a preparação que você teve até o dia de hoje, se você não fizer isso valer, ninguém fará. Não fique esperando acontecer, faça acontecer. E esse é o grande diferencial na vida. Existem aqueles que vão ficar sentados aguardando acontecer. Existem aqueles que vão se levantar e vão fazer a coisa acontecer. A diferença entre os dois? A atitude. A atitude fará toda a diferença. É um elemento poderoso. O poder da atitude é um poder avassalador. Ninguém segura isso. Quando uma pessoa é determinada, quando ela estabelece fazer a coisa certa, e eu não estou falando aqui sobre teimosia, gente. Eu não estou falando aqui sobre coisas erradas que algumas pessoas assentam na mente e no coração e partem para cima para executar, que são destrutivas, que vão consumir a própria felicidade daquela pessoa. Não, estou falando sobre a atitude certa. Ela é poderosa, porque é Deus que estará contigo nesse processo. E olha, quando nós quisermos fazer a coisa acontecer da maneira que ela deve acontecer, Deus tem que estar envolvido nisso. O Espírito de Deus precisa ser evocado, ele precisa ser chamado para fazer parte deste processo. Não entre nesta sozinha. Eu não estou falando aqui de humanismo, não estou falando apenas de mera capacidade humana, até porque nós somos extremamente limitados. Estou falando sobre usar as ferramentas que Deus colocou em nós e colocou para nós, para que tenhamos uma vida de qualidade, uma vida melhor em todos os aspectos. Desde o relacionamento com as pessoas que moram ao nosso redor, até mesmo com o relacionamento familiar, a sua própria vida no seu interior, as suas próprias conquistas, elas farão com que você se sinta bem, serão elementos de motivação na tua vida. E assim, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar e vai mudar radicalmente. Eu tenho aplicado isso na minha vida. Isso tem feito toda a diferença. E as pessoas para quem eu tenho ensinado a este respeito, baseado naquilo que eu aprendi com a própria palavra de Deus, também estão evoluindo e chegando a lugares mais altos do que elas mesmas imaginavam conseguir chegar, ou até mesmo do que os seus próprios familiares conseguiram chegar ao longo da vida. Tudo faz diferença se você tomar a decisão certa, se você tiver a atitude correta, porque a atitude é um elemento poderoso. Guarde essa palavra, pratique isto, comente. Se você tem alguma experiência, compartilhe com a gente, interaja comigo, para que eu possa passar a tua experiência, o seu testemunho para outras pessoas e assim juntos possamos crescer. Se essa palavra ela abençoa a sua vida, olha, mais uma vez eu te peço, curta, compartilhe, envie o link para outras pessoas, ative o sininho, coloque nos seus grupos de WhatsApp e chame outras pessoas para estarem aqui conosco neste momento simples, porém profundo, porque vem dos céus aqui para nós na terra. Deus abençoe você, um grande abraço, cresça e tenha atitude de vitória.